Bom dia, agradecer aqui a presença de todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro ciclo de debate Cientistas Sociais, Memória, Profissão e Organização Sindical do Ceará. E hoje nós temos a mesa redonda Pesquisa em Ciências Sociais, uma abordagem metodológica. Basicamente, essa mesa se propõe a discutir algumas abordagens metodológicas que nós, futuros cientistas sociais e cientistas sociais, utilizamos para obter e analisar os nossos dados nas pesquisas de campo. Né? E já dizia a máxima, se toda ciência é seu método, nada mais justo do que uma mesa dessa neste debate tão interessante que é a nossa memória e a nossa organização sindical e profissões. Então, para compor a nossa mesa hoje, eu vou chamar os nossos palestrantes. Primeiramente, o professor Irapuã Peixoto Lima Filho, médico em Sociologia pelo UFC, doutorado também pela UFC, e tem atuação em políticas públicas com avaliação e execução de projetos sociais e políticas públicas em áreas como desenvolvimento de arte, educação e segurança pública. Vou chamar também o nosso querido professor João Tadeu de Andrade, sociais pela UFC, tem mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília e doutorado em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia. E acabou de chegar no pós-doutorado na Universidade de Toronto, está aqui fresquinho nas ideias. Vamos aqui também chamar a nossa querida professora Manu, Roberta Manuela Marques, professora de Educação Social pela UFC, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado também pela UFC, especialização em docência à distância pela Universidade de Fortaleza. Atualmente é professora adjunta aqui da UES. Aliás, todos os três já foram professores, são professores da UES. No caso do Irapuã era substituto, está afastado de nós, e isso é uma pena. Então, vai voltar, né? Vai voltar. Então, nós podemos começar o debate, vamos lá deixar claras as nossas regras de apresentação, 20 minutos para cada palestrante, depois nós abrimos na sequência para as perguntas, 2 rodadas de 5 perguntas, 10 minutos para responder as perguntas, direcionadas à banda. E vamos ver aqui quem vai começar. Mais um pouquinho? Porque não está na boca. Bom, gente, bom dia para todos e todas. Quero dizer, parabenizar esse evento, iniciativa dos alunos, uma coisa muito importante mesmo, que as duas professores e professoras, coordenação estão preocupados, né? Então, parabéns a todos. E vão rever aí o Irapuã e a Ela. E eu estou aqui pensando no tempo, então eu vou reproduzir uma comunicação que eu fiz mês passado no seminário de pesquisa no mestrado em políticas públicas. Por quê? Porque ele resulta diretamente do período que eu passei na Universidade de Toronto, no Canadá, atuando na área, pesquisando na área de pesquisa qualitativa.
Então, eu acho que o texto pode contribuir, colaborar com o trabalho das pessoas das monografias, na área de metodologia, nessa mesa. Tá? Então, eu trouxe o texto, vou lendo e ali eu paro para comentar o texto. Tá bom assim? Então, o título é Pós-modernidade, pesquisa qualitativa e o trabalho do pesquisador Nicolés. Gostaria de iniciar essa exposição fazendo algumas advertências estratégicas antes de chegarmos ao tema central desse encontro. Estou aqui tratando da pesquisa qualitativa em ciências sociais. Esta abordagem metodológica diz respeito a um conjunto de esforços, experimentos, populações, com ênfase nos aspectos intersubjetivos, não estruturados, não quantificáveis da vida social, em uma palavra, na questão do significado, partilhado coletivamente. Meu primeiro cuidado é que esta abordagem não deve ser entendida como preferencial ou de maior competência para a interpretação dos fatos humanos em detrimento de outros enfoques. Ela sim agrega recursos e caminhos importantes para se captar, de modo certamente parcial, a incomensurabilidade da ação social, nos termos clássicos do Marx Weber, ou para se chegar aos imponderáveis da vida real de que falava Malimont. Mesmo assim, outros empreendimentos metodológicos, como aqueles denominados quantitativos, têm o seu lugar e contribuição na pesquisa social. A segunda advertência é de que não se deve trabalhar nem com a separação, tampouco com a oposição entre a abordagem qualitativa e quantitativa em pesquisa sociológica. Se deve trabalhar pela combinação, associação dessas abordagens quando necessário. Tanto umas qualitativas quanto outras quantitativas oferecem recursos para a grande aventura de se compreender os fatos sociais, realizando uma hermenêutica possível, como ensinou Louis Fourquet, sem a ilusão de nos instalarmos no lugar do nativo, haverá sempre a distância da alteridade. A gente nunca vai poder ultrapassar isso. Uma terceira consideração é de que o manuseio de métodos particulares dessas duas abordagens deve seguir as necessidades e desafios que o pesquisador enfrenta diante de realidades que, enquanto humanas, oferecem incontornável complexidade e plasticidade. Acrescento que, de qualquer ângulo tomado para se estudar os fenômenos sociais, a postura crítica do pesquisador deve ser garantida e estimulada como exigência epistemológica central para se fazer uma ciência que rompa com o senso comum e com as reivindicações próprias das ideologias, da cultura de massa e dos torvelinos dos discursos sofisticados. Tal criticidade em todo o percurso de investigação deve traduzir-se também em reflexividade do pesquisador, isto é, que ele ou ela realize sua autocrítica ao longo do processo. Muitas vezes isso não é fácil. Finalmente, esclareço que nesta exposição não pretendo me aprofundar nas discussões conceituais sobre moderno, modernismo e pós-moderno. Por ora, trabalho com a ideia de que ser moderno ou pós-moderno implica experimentar uma vida pessoal e social em turbulência e encontrar um mundo em perpétua desintegração, renovação, ambiguidade e contradição. Para esse encontro, duas obras me vieram à memória inicialmente, e são obras bem diversas. A primeira, do cientista político nova-iorquino Marshall Bergman, intitulada All That is Solid Melts into Air, Tudo que é sólido desmancha no ar, publicada nos anos 80, no início dos anos 80. Cientista político. Tratava o autor das interfaces e metamorfoses do mundo moderno naquela época. O título sugestivo de seu livro, Tudo que é sólido desmancha no ar, torna-se mais crucial quando revelada sua origem inspiradora. Vinha direto do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels,
há lá um trecho em que os autores falam, né, dessa tudo se desmanchava. Bergman trazia a lume a imagem poderosa de uma modernidade cujas certezas e firmezas se desmanchavam na vasta ciranda de um mundo pré-globalizado. A outra leitura vem do escritor moçambicano Mia Couto, em obra de ficção nascida em 2009, muito distante da obra do Macho Velho. Com prosa elegante e rica em sua Jerusalém, um dos protagonistas assevera que a vida é demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo desencantado. E assim ele navega nas mesmas águas ficcionais de Jorge Luis Borges e Gabriel Garcia Marques, entre outros tantos, pondo acende na prosa mágica e fantástica da Latinoamérica e da Mãe África, em meio a um mundo desalmado, povoado de tecnologia e de racionalidade. Eu lembro rapidamente aqui que a minha dissertação de mestrado na UNB, 20 anos atrás, foi justamente sobre o realismo fantástico na obra do escritor brasileiro José J. Peixoto. Ora, interessante lembrar que, a partir dessas duas obras, a tese weberiana de desencantamento do mundo social, da secularização crescente, o que é contraste não apenas com a proposição de Mia Couto, através do seu personagem, mas com o fato de que, mesmo com a racionalização dominante, a razão instrumental anunciada por Habermas, o mundo continua a se mover nos territórios implicados da subjetividade, do irracional, do simbólico, do imaginário, sem os quais perderíamos nossa humanidade. Também, mais uma pequena ilustração, eu dei de parecer um artigo de um antropólogo norte-americano, quando ele estava lá no Canadá, sobre a cultura em torno dos objetos voadores não identificados nos Estados Unidos, uma perspectiva antropológica. A cultura, os interesses de algumas pessoas, grupos de pessoas nos Estados Unidos, sobre este assunto, né, minimamente estranho, digamos assim. Né? E olha que Xadá não está tão longe de Fortaleza. Estas duas leituras são provas de um diálogo com as sociedades modernas ou pós-modernas e com tendências em Bergman e reivindicações em Couto do que tem sido, ou deveria ser, a vida dos seres humanos neste ambiente de perplexidades, interação e metamorfose sociocultural. O que importa em nosso exame é que a experiência de ser moderno engendra fragmentação, conexões improváveis, identidades renovadas e ainda a imprecisão e encantamento das relações sociais em um ambiente veloz e pouco sólido, como dizia Marshall Bergman 30 anos atrás. A pesquisa qualitativa é considerada um modo particular de investigação em ciências sociais que tem se aberto para novas formas de aplicação nessa ciência. Eu faço parte da pesquisa qualitativa após essa introdução. Muitos pesquisadores têm se interessado atualmente pelo dado qualitativo, com origem em transcrições de entrevistas, registros em vídeos, desenhos, fotovoz e notas de campo, grupos focais, oficinas dramatúrgicas, caracterizando o que se chama soft data, que é o dado leve, né? O dado que não é bruto. A variedade destes métodos visa cobrir o comportamento humano em sua imprevisibilidade carregada de sentidos e em seu permanente deslocamento de crenças e representações em contextos diversos. É como que uma radicalização do princípio da triangulação exigido em pesquisa qualitativa para se ter controle e segurança do processo de coleta e análise dos achados do campo. Então, quem não sabe o que é isso, esse princípio de triangulação é algo importante, né? É a estratégia para dar conta de múltiplas formas da gente captar a verdade do trabalho de campo e que existe também a possibilidade de usar métodos diferentes para captar isso. E se tratando de vida social e da cultura,
Stuart Hall salienta que em um mercado global de estudos comportamentais, imagens e lugares, viagens e comunicação instantânea, as identidades se mostram desenraizadas de espaços, tempo e tradições locais. Tais configurações passam a flutuar livremente no universo globalizado. Aqui o exemplo dos migrantes na cidade de Toronto, no Canadá, e outras cidades também, que você tem então um confronto de hábitos e de culturas diversas por conta das pessoas que vêm dos países. Este aspecto é decisivo, a flutuação das crenças, dos hábitos culturais, nesta reflexão, pois acentua a plasticidade da experiência pós-moderna, dos intercâmbios, dos não-lugares, dos sincretismos e hibridismos culturais, expressos no cinema, na publicidade, na arquitetura, nos idiomas vários, na culinária, para citar estes poucos casos. No contexto pós-moderno, com a globalização e as mudanças multiculturais, associadas aos direitos das minorias, hábitos de consumo, diversidade religiosa, agenciamentos midiáticos, as sociedades atuais ampliam a complexidade e os desafios para o entendimento do fenômeno humano. Em um cenário pós-moderno, a abordagem crítica em pesquisa tende a considerar a verdade como algo parcial, as identidades das pessoas, dos grupos, como uma coisa fluida, e a linguagem como um sistema impreciso de referência. Em acréscimo, em um contexto presente da crise econômica, outros aspectos se colocam em circunstâncias intervinculadas que devem ser levadas em conta e trazem impacto sobre a vida de milhões de pessoas, como o desemprego, a fragilidade de políticas públicas e a redução da renda familiar, para mencionar apenas alguns fatores, isso muito fortemente acontecendo hoje na Europa. Acho que todos sabem. Todas essas condições exigem uma abordagem multicultural do mundo, fazendo uso de um conjunto de enfoques e métodos articulados e interdisciplinares, tais como análise do discurso, estatística, etnografia crítica, etnometodologia e desconstrucionismo, entre outros. Para as tarefas de um pesquisador crítico, então eu entro no centro dessa publicação, grupo dessa publicação, este deve agir como um pesquisador bricolé. Tendo em conta o contexto multicultural, com a variedade de agentes, discursos e conflitos, o bricolé lida com múltiplos métodos de modo a descrever e interpretar a densidade das sociedades pós-modernas. Qual o fundamento para a apresentação e defesa deste personagem? O termo bricolage, de origem francesa, é utilizado em diversas áreas, como as artes visuais, música e arquitetura. Nas ciências sociais, particularmente nos estudos culturais, esse termo tornou-se conhecido nas páginas de Pensamento Selvagem e Levi-Strauss. No capítulo que trata da ciência do concreto, Levi-Strauss examina o pensamento mítico enquanto pensamento primitivo, tomando o bricolage como metáfora para o entendimento do pensamento mágico. Bricolage diz respeito à construção ou criação de um trabalho, uma obra, a partir de um conjunto de diferentes materiais disponíveis aleatoriamente. Significa a ação criativa de uso de quaisquer materiais à disposição. Para Levi-Strauss, os termos bricolagem e bricolé, este bricolé auto-primeiro, constitui exemplos do modus operandi da reflexão bibliopoética. O que isso nos diz? O pensamento mítico, a exemplo das manifestações oníricas, se processa em mecanismo de bricolagem, de montagem, como a gente pode, brincando, ver no caso do caleidoscópio. É isso que a gente mexe e ele cria desenhos diferentes, reunindo variados, essa montagem, reunindo variados e dispersos elementos de modo a elegir certa estrutura significativa. O pensamento mítico, para Levi-Strauss, é uma espécie de bricolagem intelectual. E o é, de fato, não somente como construto mítico, mas como desafio teórico e metodológico para seu deciframento. Resulta que ele ainda nos inspira certa postura metodológica no trato da dimensão qualitativa das ações sociais. Quero dizer que o bricolagem intelectual,
torne-se também um construto racional estratégico de pesquisa. O bricolagem pode ser descrito como o processo pelo qual se faz uso de ferramentas da pesquisa multidisciplinar. Experimentos como etnografia, análise textual, historiografia, análise do discurso, semiótica, hermenêutica, fenomenologia, entre outros, vem a constituir o bricolagem metodológico. Nesse sentido, o pesquisador bricolé se move para além das fronteiras das disciplinas particulares, evocando uma alternativa conceitual frutífera para a produção do conhecimento. Bricolagem, em uma perspectiva contemporânea, envolve o emprego destas abordagens metodológicas necessárias ao se discutir nas situações e desafios da pesquisa. Neste empreendimento, o pesquisador penetra no domínio da complexidade, familiar ao mundo vivido e às contingências dos mecanismos de poder. Assim, o trabalho do pesquisador bricolé tem raiz em uma epistemologia da complexidade. Nesta jornada, a relação entre pesquisa, pesquisador e teoria social é fundamental, no sentido de que a teoria fornece o enquadramento que ilumina ou deleta o que deve ser observado. Assim, a tarefa do pesquisador bricolé é enfrentar a complexidade do mundo social, desvelando as contingências políticas e culturais que lhe são próprias e documentando e interpretando esta influência em seu esforço intelectual. Então, concluindo, esta reflexão constitui um alerta para os pesquisadores experientes e para os mais jovens no ofício. Parecem-me renovadas fontes de aprimoramento, autocrítica e reflexividade, no sentido de ampliarmos a compreensão do que estudamos pela abertura a novos métodos, técnicas e abordagens em pesquisa. Para os cientistas sociais, o mundo atual, com suas incontornáveis transformações multiculturais, lança renovados desafios e questões. Um deles é que certo encantamento que nutre o mistério, o segredo, o improvável, persiste, e no qual o não previsível, o caótico e a fluidez das sociedades contemporâneas têm presença. Nesta perspectiva, nós pesquisadores podemos assumir a condição necessária e de sobrevivência dos sujeitos multiculturais, pois igualmente participamos em maior ou menor grau das realidades que investigamos nesta aldeia global. Assim, penso que o pesquisador bricolé tem seu lugar em nossa jornada científica. Aprendamos também. Então, aqui só, em mais um minuto, digamos, para aqueles que talvez o texto seja um pouco assim, misterioso, que realmente uma coisa muito importante para os alunos que fazem as metodologias aqui nas ciências sociais, a MPP 1, 2, desde a experiência dos grupos de pesquisa, é ter essa abertura para conhecer outras formas de métodos de análise, de trabalho com campo, e ainda, de uma maneira mais desafiadora, combinar esses métodos nas suas monografias, que é a experiência, eu acho, que é mais importante dos alunos. Então, eu agradeço a atenção. Olá, bom dia. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o professor Apuano. Em primeiro lugar, dizer como é legal estar aqui nesse auditório cheio, um evento organizado eminentemente pelos alunos. Isso deixa a gente, professor, muito orgulhoso de vocês e da própria universidade. Muito legal ver rostos conhecidos e outros não conhecidos também. Bom, a minha fala, pessoal, ela vai mais ou menos a mesma linha da que o Tadeu está colocando, de como nós podemos pensar a questão da pesquisa sob uma vertente metodológica. O papel do cientista social, enquanto pesquisador, ele precisa
ter grande atenção, ter grande cuidado com a questão da pesquisa e das metodologias que as pesquisas trazem. Então, é preciso, antes de tudo, uma visão que permita observar as várias alternativas de pesquisa e de metodologias e escolher essas metodologias para serem usadas em campo e, como está colocando, eu, às vezes, também misturá-las, combiná-las, utilizá-las de uma maneira, às vezes, não usual, não ortodoxa, que termina trazendo resultados bem interessantes. Eu acho que eu vou tentar combinar aqui a minha fala com um pouco da minha experiência também de pesquisa, de algumas experiências que eu venho tendo nos últimos anos com pesquisas da minha tese de doutorado também, que foi defendida há relativamente pouco tempo, há 2 anos atrás. Bom, um dos grandes desafios que se coloca para o pesquisador hoje é a questão de que existem muitas metodologias e, por vezes, nas graduações, nós não temos tempo de conhecê-las profundamente. Então, a gente vai meio que se guiando pela orientação que o professor dá ou pelos livros que são mais acessíveis. Então, uma primeira regra que tem que ser adotada pelo cientista social enquanto pesquisador é dele conhecer as alternativas que existem no campo teórico, no campo metodológico, e combinar essas alternativas da maneira que ele achar possível. Mas o conhecimento prévio é algo fundamental que vai lhe permitir navegar ou não nesse mar, às vezes movimentado, às vezes calmo, a depender de cada realidade. Mas, fundamentalmente, o pesquisador ele precisa de sensibilidade. Ele precisa olhar para o campo e saber que aquele campo vai lhe dar inúmeras alternativas, inúmeras possibilidades. E ele vai precisar selecionar dentro desse campo, dentro daquele fenômeno, o que é que ele vai destacar como importante, como interessante, como sociologicamente relevante. Acho que 2 autores que nos servem de inspiração para esse momento da pesquisa, e até do início da pesquisa, né, aquele momento, vou começar a pesquisa, e agora? 2 autores fundamentais para a gente fazer isso é o Max Weber e o Sir Wright Mills. Max Weber com aquele texto clássico da objetividade do conhecimento, e o Sir Wright Mills com a imaginação sociológica. São 2 textos que são que tem que ser de cabeceira de qualquer pesquisador. E precisa lê-los, quem não leu, por favor, corra atrás, ainda tem. Mas que conheça esses textos e pense que ali se traz possibilidades de pesquisa, de reflexão muito interessantes para como realizar uma pesquisa, né? Como iniciar uma pesquisa, que alternativas escolher. Porque, como esses autores colocam, a realidade social, ela é infinita, ela não tem fim, ela não tem como ser abraçada de todo pela sociologia e por nenhuma ciência. Então, a ciência, as ciências sociais particularmente, elas trabalham com recortes, elas trabalham com uma construção do objeto, como a gente diz. Então, quando vocês forem estudar metodologia do trabalho científico, né, MTP, métodos e técnicas de pesquisa, métodos e técnicas de pesquisa, MTP 1, 2 e 3, o questionamento começa com isso. Vamos construir uma pergunta de partida para depois construir um objeto de pesquisa. Porque é efetivamente isso que se faz. Essa realidade, ela está apresentada a você, mas ela não está organizada, ela não está sistematizada, ela não está teorizada. Você, como pesquisador, vai fazer esse recorte. Claro que você não vai construir uma ficção, não é o caso. Né? Você vai recortar essa realidade, sistematizá-la, reconstruí-la a partir de um olhar científico, empírico, de pesquisa, baseado na produção sociológica que já existe previamente.
e você se esperando, claro, que você também contribua com algo de novo para todo esse universo, né, desse horizonte de pesquisas, metodologias e teorias. Mas é você que vai construir esse objeto, é você que vai dar a forma, o olhar desse objeto. Então é preciso sensibilidade, fundamentalmente. Não é só aprendizado técnico, teórico, metodológico, científico. É preciso do pesquisador social, né, do cientista social, a sensibilidade, a imaginação, para você conseguir tirar dessa realidade que é tão múltipla, tão infinita, tirar dela algo passível de ser analisado, algo interessante, algo instigante, algo que não tenha sido pesquisado, que não tenha sido observado. E a partir desse olhar e dessa orientação, você vai usar todo esse manancial de pesquisa, de reflexões, de dados, de teorias e metodologias que existem para construir. Então, é claro que é necessário o conhecimento. Não há como se furtar disso, não há como você não conhecer as teorias, não conhecer as metodologias para poder saber aplicá-las. Mas é preciso, fundamentalmente, essa sensibilidade, esse olhar sociológico, como se diz, né? Você poder olhar a realidade que lhe serve, que está apresentada como realidade prática, como realidade cotidiana, e transformar essa realidade em uma reflexão sociológica. E aí você, claro, isso também pode ser aprendido, não é uma questão meramente de dom, não é uma questão que você tem que nascer com isso. Claro, se você nascer com isso ajuda, né? Mas se não, você pode construir isso também. Quer dizer, a partir da leitura de experiências de outros autores, a partir do treino, né, desse olhar, você pode começar a enxergar a realidade e identificar na realidade temas, problemas e questões que efetivamente possam ser problematizadas. Então, a gente aprende isso de duas maneiras: lendo o que os outros fizeram e fazendo. Não tem como ser diferente. Então, para isso, o estudo é fundamental. Conhecer as obras, conhecer as pesquisas, conhecer o que está sendo discutido, o que está sendo realizado na área das ciências sociais, tanto do passado como do presente, mais presente, como também fazer. E aí a gente tem que ir a campo, a gente tem que dar a cara à tábua e embarcar nessas experiências, que são as experiências mais ricas que nós temos enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas sociais. Nós somos construídos efetivamente no campo. E assim, cobrem os professores de vocês que mandem vocês para campo. E se os professores não mandarem, vão a si mesmo e mostrem para eles o resultado dessa pesquisa. Porque é isso que faz você pesquisador. É nesse sentido que eu quero aproveitar a oportunidade. O professor Tadeu foi meu professor no primeiro semestre. Eu estudei aqui na UES, né, e mandou a gente para campo no primeiro semestre. Introdução à antropologia do Tadeu. E isso foi uma experiência muito rica. Nós fomos visitar os índios Tapebas, fizemos uma pesquisa lá sobre os índios Tapebas, bem legal. E foi uma experiência muito rica, logo no primeiro semestre. Foi uma coisa que realmente marcou bastante a nossa não tive oportunidade, a aluna Manuela, infelizmente. Eu sou jovem. Mas de fato é o campo que constrói a gente. Então, a partir dessas experiências, é que você realmente começa a ver a realidade sociológica e você começa a entender o que aquelas teorias significam. Porque a teoria do papel ela é muito interessante, ela é instigante, mas ela só faz sentido se você identifica a teoria na realidade. E você só identifica a teoria na realidade a partir da experiência do campo. Você tem essa oportunidade de estar lá, vendo o real, sentindo aquele real, o cheiro, a forma, como a coisa é. E a partir desse tipo de experiência, você vai criando determinadas técnicas e determinadas possibilidades de construir isso e transformar isso em reflexão sociológica propriamente dita. É preciso que o sociólogo, o cientista social, ele olhe para a realidade e possa, nesse olhar, identificar os problemas sociológicos a serem transformados em pesquisa. E aí nós temos as experiências prévias construídas para nos orientar.
À medida que você vai lendo os textos de pesquisa sociológica produzida, seja dos autores clássicos, seja dos autores contemporâneos, seja dos pesquisadores daqui do Ceará, da UES, da UFC, você vai olhando essas pesquisas e vai tendo ideias, elas vão somando para você experiências, olhares diferentes, e você vai poder, a partir disso, identificar questões que talvez às vezes não estejam em pauta. Nós podemos trabalhar com questões que são tradicionais nas ciências sociais. A sociologia trabalha com macro fenômenos sociais, a ciência política muito voltada para a discussão do Estado, dos processos políticos, a antropologia com a experiência das culturas, das etnias, dentre outras coisas. E a partir desses olhares, você pode tentar identificar esses temas que se apresentam, que existem, e dar um olhar novo para ele. Procurem, sempre que forem realizar uma pesquisa, trazer um novo. Assim, nós já temos uma certa experiência sociológica acumulada, já temos aí, sei lá, talvez 200 anos de produção sociológica, então a gente já começa a ter alguns resultados concretos e já temos começamos a condicionar e a consensuar determinadas reflexões. Então a gente também pode começar a partir disso, usar isso a nosso favor, começar a olhar novos ângulos, novos fenômenos, observar novas realidades empíricas que possam trazer para a gente novas reflexões, novas questões e quem sabe até questionar o consenso, que também é um processo muito interessante. Então, vamos tentar, na nossa experiência, uma coisa que eu sempre procuro estimular meus alunos e procurei fazer nas minhas pesquisas também, é tentar identificar essa questão do olhar, do olhar novo, de identificar temas novos. E aí, na minha experiência, eu tive até uma situação interessante nesse sentido, em que, enquanto estudante de graduação, eu pesquisei um tema que, na época, era um tema da hora, era um tema que foi pautado pela sociedade, não foi nem por nós, sociólogos, a sociedade que pautou, e nós tivemos que dar algum tipo de resposta sociológica a esse fenômeno, que, no caso, é o surgimento das cooperativas falsas, que se tornaram muito populares aqui no Ceará, lá no final dos anos 90. E na minha graduação eu fui estudar esse tema, uma coisa bem interessante, fiz parte do grupo de pesquisa aqui da UES, fez uma pesquisa de larga escala nessas organizações. E eu me lembro que quando eu fui para o mestrado e mudei de tema, porque aí eu disse, não, eu fiz esse estudo, fiz 2 trabalhos sobre essa questão das cooperativas, eu queria fazer outra coisa. E aí eu fui estudar um tema totalmente diferente, que era os fãs dos Beatles aqui em Fortaleza, que na época você tinha uma movimentação de fãs dos Beatles muito forte aqui na cidade, de banda cover, tinha eventos, fazendo festas e tal. Eu achei isso super interessante e disse, não, eu vou estudar isso. Eu me lembro assim, de vários professores dizerem, faça isso não. Não faça isso. O seu tema é um tema tão interessante, tão bom, você vai mudar para estudar esse pessoal ali, isso não é importante não, isso não interessa não. E isso foi muito marcante para mim, porque eu fiquei pensando, como assim não interessa? Você vê um fenômeno desse acontecendo, festas que reúnem 1.200 pessoas, um programa de rádio que é feito de maneira, na época pelo menos, há mais de 10 anos que ele era produzido de maneira voluntária pelas pessoas que todos os sábados à noite estavam produzindo aquele programa, pessoas que tinham coleções que valiam o preço de um carro ou de um apartamento, dentro de casa, que faziam viagens e tal. Eu pensei, cara, esse fenômeno tem que ser estudado. Isso tem que ser estudado, isso é muito interessante. Assim, não é só consumo, isso não é só comprimento de disco, há mais por trás. Assim, não é só a alienação do mercado, não é só a indústria cultural alienando os trabalhadores para comprar produtos. Há uma ideologia, há um sentido de causa, há uma memória construída, modificada, manipulada. O que há? Eu fui atrás de pesquisar. Então, assim, e não me arrependo, porque de fato isso permitiu observar uma realidade totalmente diferenciada, de um estudo relativamente original, que permitisse a gente fazer reflexões sobre outras questões da sociedade. Aí, desde então, eu venho caminhando em percursos mais ou menos similares. E isso me tornou muito sensível às metodologias não ortodoxas.
efetivamente. Eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, né, e eu acho que o Tadeu trouxe muito bem aqui, né, essa tema. A gente precisa efetivamente trazer as discussões das metodologias para as salas de aula. Claro, se você faz pesquisa em sala de aula, você vai discutir essas pesquisas, então você tem que fazer a reflexão sobre as metodologias que essas pesquisas trazem. Nós temos aquelas metodologias mais tradicionais, mais sofisticadas, né, o trabalho de campo como, né, um guarda-chuva de metodologias, né, as entrevistas, questionários, grupos focais, observação participante, mas a gente precisa transformar isso em coisas vivas, né, em cores, não só em palavras no papel, não só em esquemas. A gente precisa fazer essa discussão de como, de fato, efetivar isso enquanto pesquisador e o que é que essas experiências de pesquisa trazem para a gente refletir. Porque o campo nunca se repete. Um fenômeno, ele traz sempre a marca de algo imprevisível. Você faz toda uma elaboração do seu objeto, do seu campo prévia, da formulação de um projeto, por exemplo, mas quando você vai para campo, tudo muda, porque novas coisas acontecem, novos fatores se mostram, novas realidades são descobertas, e a gente precisa ter essa sensibilidade, estar aberto a esse novo, mas também, claro, de temos que discutir como trabalhar isso efetivamente. Ou seja, o trabalho de campo não consiste simplesmente em você ir e olhar, não assim, tão simples. Né? Então, você precisa desenvolver técnicas, experimentos e reflexões mais importantes, e reflexões sobre essas experiências. Então, é preciso que a gente traga essa discussão para algo, efetivamente, algo forte dentro das sociais. Por quê? Porque não existem receitas de bolo, como eu sempre digo, porque o meu aluno já ouviu essa expressão. Né? Às vezes, os livros de metodologia trazem receita de bolo. Você aplica assim, você seleciona a amostra dessa forma, você faz um questionário assim assado, você faz uma pesquisa participante assim, mas não é assim. Quer dizer, o campo é sempre mais rico, o campo é sempre mais múltiplo, ele traz dificuldades, ele traz imprevisto, e você precisa saber lidar com isso. Então, nós precisamos refletir sobre as experiências, porque como não há receita de bolo, não há o caminho certo também. Então, cada um de nós tem uma experiência de pesquisa que é única em campo, em áreas outras, e essa experiência, ela traz elementos que precisam ser discutidos com nossos colegas, com nossos pares, para que a gente possa, enfim, fazer uma reflexão metodológica, teórica em cima dessas experiências. Eu acho que esse componente é um componente que a gente pode desenvolver daqui para o futuro. Assim. Nós temos experiências efetivas aqui na UES, na UFC, nas monografias que estão sendo realizadas, nos grupos de pesquisa, nos laboratórios, né, estão prontos em pesquisa, mas a gente precisa agora começar a sentar e discutir sobre essas experiências, para aprender, por exemplo, do outro, para ver que às vezes a técnica que você usou não é a melhor, e a gente precisa ir atrás de uma outra técnica para tentar observar de uma maneira mais interessante a realidade, trocar as experiências e fazer uma reflexão sobre essas experiências. Porque o campo coloca questões e situações que nenhum livro me prepara. Efetivamente é isso. Quando você está em campo, você vai ser colocado em situações, às vezes em situações constrangedoras, às vezes em situações de perigo mesmo, de risco de vida, às vezes em situação de você causar um problema político para determinada comunidade. Você vai, sei lá, um exemplo que acontece, você vai com uma determinada liderança para visitar uma comunidade, mas aquela liderança não é referendada dentro da comunidade, ou tem um rival dentro da comunidade, e isso pode trazer prejuízo à sua pesquisa. Enfim, esse tipo de situação que o livro não nos prepara para isso. Então, a experiência que vai lhe formatar, que vai lhe possibilitar descobrir caminhos, mas também não é um improviso, certo? Também não é você sair improvisando e achar que no final vai dar certo. Na verdade, você tem que conhecer cada vez mais experiências realizadas nesse sentido e procurar com isso aprender um pouco mais bom, eu acho que discutir na busca de soluções, discutir na busca de saídas e quem sabe até na construção de novas metodologias, certo? O tempo está acabando, então deixa algumas coisas para o debate. Espero que no debate a gente possa falar um pouco mais
sobre ou experiências concretas, ou o uso de fontes não usuais, né, como a fotografia, ou como os folders, os flyers, os cartazes, os jornais, e coisas que às vezes a gente não faz um trabalho tão bom como fonte e que está aí latente para a gente observar. Mas deixa esse debate que a gente fala mais. Qualitativas e de sua inserção na textura da modernidade, da pós-modernidade, e a fala do Irapuã, falando um pouquinho sobre a sua própria experiência como pesquisador e as etapas de construção do projeto de pesquisa. E fiquei muito feliz pelos viés que eu escolhi, para que vocês também fiquem, que é um viés diferente, né, para dar uma contribuição mais qualitativa aqui à nossa conversa. Quando eu pensei em metodologias, eu imaginei o que pega na metodologia. Em geral, uma disciplina que os alunos não gostam, né? Eles consideram, me perdoem se eu estou desvirtuando as falas de vocês, mas consideram-se uma disciplina muito árdua, né? E realmente a gente tem dificuldade em discutir com vocês metodologia. Em geral, vocês são muito bons em discutir conceitos, ideias, valores, mas a metodologia é sempre um caminho muito complicado. Durante muitos anos fui professora de metodologia, desde metodologia aqui na UES, cursos ciências sociais para outros cursos, e era sempre uma disciplina que eu tinha muito trabalho em tornar as aulas mais dinâmicas, mais animadas, a fim de superar um pouquinho essa dificuldade de vocês. Então a minha fala vai se centrar na perspectiva do aluno, tá? O professor Tadeu falou a perspectiva dos grandes teóricos de primeira ordem sobre metodologia. O professor Irapuã falou sobre a sua própria experiência mesclada com o que é necessário para se ser pesquisador. E eu vou falar um pouquinho das dificuldades, tá? Que os alunos encontram em lidar efetivamente com essas correntes, com essas perspectivas. Para isso, gente, eu vou voltar um pouquinho e discutir, obviamente, a minha própria experiência como coordenadora do laboratório de pesquisa, tá? Peço perdão antecipadamente aos meus bolsistas, que eu vou reproduzir algumas das suas falas, tá? Durante os seus percursos. Se eu fizer esse ato de forma inadequada, depois eu puxo as letras, tá? Aqui não, tá? Depois eu puxo as letras. Então, o Labicon, ele surgiu com a necessidade de laboratórios de cultura comum. Tá? Ele surgiu a partir da necessidade de alunos e professores em discutirem aspectos da cultura contemporânea, mais especificamente a contribuição da cultura midiática para a tessitura dessa formação cultural, em especial no que diz respeito à sociedade. Tá? O Lapicon, então, ele se propôs a estudar as instituições, organizações e negócios que são voltados para a produção e discussão de informações e entretenimento para públicos diversos. A partir daí, o Lapicon se propôs a abarcar vários projetos e bens culturais relacionados a impressos, revistas, periódicos, jornais, cartazes, livros voltados para o grande público, audiovisuais, outdoors, através de canais abertos, em suas diversas modalidades, filmes, vídeos, estações de rádio, e, finalmente, a mídia interativa via computador. Em teoria, esses bens culturais, tanto em sua produção quanto em seu consumo, nos ajudariam a ter uma visão maior do que é hoje a sociedade contemporânea. Eu vou discutir um pouco
pouquinho sobre o Labicon. Estou fazendo isso para vocês entenderem que tipo de pesquisa esses alunos são inseridos e quais seriam as suas dificuldades, tá? O Labicon, hoje em dia, ele foi fundado em 2009, tá? Hoje em dia ele trabalha com dois tipos de perspectivas diferentes. Uma é o projeto de pesquisa, desenvolvimento, e a outra são os grupos de estudo, tá? O grupo de estudo do Labicon se chama CONCUMI, tá? Consumo, cultura e mídia, tá? E a pesquisa que o Labicon desenvolve hoje, através do projeto Guarda-Chuva, é sobre a literatura sentimental, tá? A contribuição da literatura sentimental para a formação do imaginário feminino. E os alunos, tá? Como é que eles têm se inserido no interior dessas duas vertentes de trabalho? Vamos começar pelo grupo de estudo, tá? Eu achei muito interessante o grupo de estudo, porque nós começamos a estudar temáticas que diziam respeito ao consumo, à cultura e à mídia. Passamos vários semestres discutindo autores, correntes vertentes, e quando chegou mais ou menos um ano e meio atrás, os alunos que compunham o grupo chegaram para mim e disseram: Manu, a gente está cansado de tanto estudar. Eu disse: como é? Não, a gente agora quer aplicar esses conhecimentos em um objeto. Eu disse: vocês querem realizar uma pesquisa a partir desses estudos? Sim. E foi, se discutiu, puxou para lá, puxou para cá, e os meninos escolheram estudar o Big Bang Theory, que é um sitcom, né, que é transmitido pela TV paga no Brasil. Tá? A partir daí, eles fizeram, de fato, passaram um ano e pouco construindo um trabalho. Esse trabalho foi feito por um encontro pelo Encontro Nacional de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, que foi aqui, que é o maior encontro na América Latina na área. Parabéns ao pessoal, de fato foi um encontro de primeira ordem. E eu vou falar um pouquinho das dificuldades que eles tiveram em realizar esse trabalho, inclusive as metodológicas, tá? E quando eles escolheram o Big Bang Theory, né, obviamente havia uma dificuldade muito grande, porque eles iam fazer análise de um bem cultural audiovisual. E no nosso curso, nós não temos o suporte para adentrar nesse tipo de metodologia. Como é que esses meninos iam fazer análise desse problema? Em primeiro lugar, o que eles estavam procurando, tá? Eles queriam entender como se formavam circuitos de sociabilidade, lazer e consumo no interior desse site, tá? Para isso, obviamente,